René Descartes é considerado o pai da filosofia moderna. E ele fez algo que quase ninguém teve coragem de fazer. Ele decidiu duvidar de tudo. De tudo que os seus olhos viam. De tudo que os seus professores ensinaram. De tudo que os livros afirmavam. Ele queria encontrar uma verdade tão sólida, tão inabalável, que nenhuma dúvida do mundo pudesse derrubar. E depois de derrubar todas as certezas, uma por uma, ele chegou a uma única frase que atravessou os séculos: penso, logo existo. Essa frase mudou a história do pensamento humano. Mas há algo que quase ninguém percebeu. Descartes gastou a vida inteira procurando um alicerce para a verdade. E séculos antes dele, um homem em uma estrada empoeirada da Judéia disse algo que Descartes talvez nunca tenha ligado à sua própria busca. Jesus não disse que conhecia a verdade. Ele não disse que ensinava a verdade. Ele disse algo muito mais ousado. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Descartes procurou a verdade como se fosse uma equação a ser resolvida. Jesus se apresentou como se a verdade fosse uma pessoa a ser encontrada. Pense no mundo em que vivemos hoje. Nunca tivemos tanta informação disponível e nunca duvidamos tanto do que é real. Notícias falsas, imagens fabricadas, opiniões que se vendem como fatos. As pessoas estão exaustas de tentar descobrir em quem acreditar e no que confiar. É como se a dúvida de Descartes tivesse escapado dos livros de filosofia e invadido a vida de todos nós. E é justamente por isso que essa conversa entre o filósofo e o evangelho é tão urgente para os dias de hoje. Neste vídeo, vamos explorar as conexões surpreendentes entre a dúvida metódica de Descartes e o que a Bíblia ensina sobre a verdade, a certeza e o fundamento de tudo que existe. Vamos ver como o homem que duvidou de tudo acabou tropeçando em respostas que as Escrituras já traziam há muito tempo. Fique até o final, porque a última reflexão vai mudar completamente a forma como você entende o que significa realmente saber a verdade. Ensinamento número 1. A dúvida de Descartes e a verdade que liberta em João. Descartes começou a sua busca de um jeito radical. Ele imaginou que talvez tudo fosse uma ilusão. Talvez os seus sentidos o enganassem. Talvez o mundo inteiro fosse um sonho muito bem construído. Talvez existisse um gênio maligno dedicado apenas a lhe fazer acreditar em mentiras. Ele levou a dúvida ao extremo, não porque gostasse de duvidar, mas porque queria chegar a uma verdade que resistisse a qualquer ataque. Descartes entendeu algo profundo. Uma vida construída sobre certezas falsas é uma vida construída sobre areia. Só a verdade oferece um alicerce firme. Agora observe o que Jesus disse em João capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Repare na promessa. A verdade liberta. Descartes queria se libertar do erro, da ilusão, da mentira. Ele intuía que viver enganado é uma forma de prisão. E Jesus afirmou exatamente isso, mas foi ainda mais longe. Ele não disse que a verdade nos deixa mais inteligentes. Ele disse que a verdade nos liberta. Existe aí uma diferença enorme. Para Descartes, a verdade era uma conquista da mente. Algo que a razão alcançava depois de muito esforço. Para Jesus, a verdade era um poder que transforma a vida de quem a recebe. É fascinante que os dois tenham partido do mesmo incômodo. A sensação de que a maior parte das pessoas vive presa a coisas que nem são reais. Presa a aparências, a opiniões, a medos que não correspondem à realidade. Descartes tentou quebrar essas correntes com a lógica. Jesus disse que quem conhece a verdade é quem realmente se torna livre. E vale a pena olhar para o contexto em que Jesus falou essas palavras. Ele estava conversando com pessoas que se orgulhavam de nunca terem sido escravas de ninguém. Elas se sentiam livres. Mas Jesus revelou uma prisão que elas não enxergavam. A prisão do erro, do pecado, da mentira que a gente acredita sobre si mesmo. Muitas vezes a pior escravidão não tem correntes visíveis.
É a escravidão de viver acreditando em algo que não é verdade. Descartes sentiu isso no plano do conhecimento. Jesus apontou para isso no plano do coração. São caminhos diferentes, mas que começam com a mesma inquietação humana. O desejo profundo de saber, enfim, o que é real. E, mais do que saber, o desejo de ser livre daquilo que nos aprisiona sem que a gente perceba. Ensinamento número 2. Penso, logo existo, e o Deus que se chamou Eu Sou. Depois de duvidar de tudo, Descartes percebeu que havia uma coisa da qual ele simplesmente não conseguia duvidar. Ele podia duvidar do mundo. Podia duvidar do próprio corpo. Mas não podia duvidar de que estava duvidando. Porque, para duvidar, era preciso estar pensando. E, para pensar, era preciso existir. Foi então que surgiu a frase mais famosa da filosofia. Penso, logo existo. Descartes tinha encontrado a sua rocha. O primeiro ponto de certeza absoluta. A prova da própria existência estava no próprio ato de pensar. Agora abra a Bíblia no livro de Êxodo. Quando Moisés perguntou a Deus qual era o seu nome, a resposta foi impressionante. Está em Êxodo capítulo 3, versículo 14. E Deus disse a Moisés, Eu sou o que sou. Repare na estrutura. Descartes provou a sua existência a partir do pensamento. Penso, logo existo. Mas Deus não precisa de nada anterior para existir. Ele não diz eu penso, logo existo. Ele diz simplesmente eu sou. Descartes é uma existência que depende de uma causa. Ele existe porque foi criado, porque pensa, porque respira. Deus é a existência que não depende de nada. Ele é a própria fonte do existir. E há algo ainda mais belo nessa comparação. Descartes descobriu que o pensamento aponta para a existência. Mas de onde vem a capacidade de pensar? De onde vem essa mente capaz de duvidar, refletir e buscar a verdade? Para quem crê, a resposta está em Gênesis capítulo 1, versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus no ser humano é, entre outras coisas, essa capacidade de pensar, de raciocinar, de procurar sentido. Descartes usou a mente para provar que existia. A Bíblia sugere que essa mente é justamente o reflexo do Deus que disse Eu sou. E há um detalhe que arrepia. Séculos depois de Moisés, quando Jesus caminhava pela terra, ele usou exatamente essa mesma expressão para falar de si mesmo. Em João capítulo 8, versículo 58, Jesus declarou: Antes que Abraão existisse, eu sou. Ele não disse eu era. Ele disse eu sou. Ele aplicou a si mesmo o nome sagrado que Deus revelou a Moisés. Descartes provou que ele mesmo existia porque pensava. Jesus afirmou existir de forma eterna, antes do tempo, antes da criação, antes de qualquer pensamento humano. O contraste é impressionante. A existência de Descartes é frágil e dependente. A existência que Jesus reivindica é a mesma do Deus que sempre foi. Para quem crê, entre o penso, logo existo do filósofo e o eu sou do Filho de Deus, há um abismo de grandeza. Ensinamento número 3. O gênio enganador e o pai da mentira. Para levar a dúvida ao limite, Descartes imaginou uma hipótese perturbadora. E se existisse um gênio maligno, um ser extremamente poderoso e astuto, cujo único objetivo fosse enganá-lo em tudo? Um espírito capaz de fazer o falso parecer verdadeiro, e o verdadeiro parecer falso? Descartes usou essa ideia como um teste. Se uma verdade sobrevivesse até mesmo a esse enganador supremo, então ela seria realmente inabalável. O que impressiona é que a Bíblia descreve exatamente esse tipo de ser. Não como uma hipótese filosófica, mas como uma realidade espiritual. Em João capítulo 8, versículo 44, Jesus fala sobre o diabo com estas palavras. Ele foi homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque não há verdade nele.
Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Pai da mentira. Descartes chamou de gênio enganador. A Bíblia chama de pai da mentira. Os dois descrevem a mesma ameaça. Uma força dedicada a distorcer a percepção da realidade. A confundir o que é real com o que é ilusão. E aqui está a diferença crucial. Descartes tentou vencer o enganador apenas com a força da própria razão. Ele buscou dentro de si mesmo um ponto que a mentira não pudesse tocar. A Bíblia oferece outra saída. Ela diz que não vencemos a mentira apenas raciocinando melhor, mas nos ancorando naquele que é a própria verdade. Em João capítulo 16, versículo 13, Jesus promete o Espírito da Verdade, que guiaria os seus seguidores a toda a verdade. Descartes procurou uma defesa contra o engano na lógica humana. A Bíblia aponta para uma defesa ainda mais profunda. Não confiar apenas na própria mente, que também pode se enganar, mas se apoiar em uma verdade que vem de fora de nós, de uma fonte que não pode mentir. Pense no quanto isso é atual. Vivemos cercados de vozes que querem moldar aquilo em que acreditamos. Algoritmos que escolhem o que vemos. Propagandas que criam desejos. Discursos que distorcem os fatos para servir a interesses. O gênio enganador que Descartes imaginou não é mais só uma hipótese. Ele parece agir todos os dias nas telas que carregamos no bolso. E a pergunta continua a mesma. Existe alguma verdade que não pode ser corrompida por ninguém? A Bíblia responde que sim. Em João capítulo 17, versículo 17, Jesus ora ao Pai e diz: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Enquanto tudo ao redor pode ser manipulado, a fé cristã aponta para uma palavra que permanece firme. Descartes procurou esse ponto fixo dentro da própria mente. A Bíblia diz que ele está na palavra daquele que é a verdade. Ensinamento número 4. A verdade não é uma ideia, é uma pessoa. Aqui está talvez o ponto mais surpreendente de toda essa reflexão. Para Descartes, e para praticamente toda a filosofia, a verdade sempre foi tratada como uma ideia. Uma afirmação que corresponde à realidade. Algo abstrato, impessoal, que a mente descobre e formula. A verdade era um conceito. Mas leia o que Jesus disse em João capítulo 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Pare e reflita sobre o peso dessas palavras. Jesus não disse eu ensino a verdade. Não disse eu mostro o caminho da verdade. Ele disse eu sou a verdade. Isso é algo que nenhum filósofo jamais ousou dizer. Sócrates dizia que só sabia que nada sabia. Descartes buscou a verdade duvidando de tudo. Nenhum deles se atreveu a afirmar ser a própria verdade. Porque a verdade, para eles, estava sempre acima do ser humano. Sempre além, sempre a ser alcançada. Jesus rompe completamente com essa lógica. Ele coloca a verdade não como algo a ser pensado, mas como alguém a ser conhecido. E isso muda tudo. Se a verdade é apenas uma ideia, você pode compreendê-la e permanecer o mesmo. Mas se a verdade é uma pessoa, então conhecê-la é se relacionar, é ser transformado por esse encontro. Descartes queria uma verdade que resistisse a qualquer dúvida. A Bíblia oferece uma verdade que não é apenas uma proposição lógica, mas um ser vivo que sustenta toda a realidade. Em Colossenses capítulo 1, versículo 17, está escrito: Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Para quem crê, se Cristo é aquele em quem todas as coisas subsistem, então ele é literalmente o fundamento de tudo que é real. Descartes procurou o alicerce da verdade na razão. A fé cristã diz que esse alicerce tem um nome e um rosto. E reparem outra coisa nas palavras de Jesus. Ele não disse apenas eu sou a verdade. Ele disse eu sou o caminho,
e a verdade, e a vida. Três palavras juntas, formando uma só afirmação. Descartes queria a verdade. Mas de que serve a verdade sem um caminho para chegar até ela? E de que serve o caminho e a verdade sem a vida para vivê-los? Jesus une as três coisas em si mesmo. Ele é o caminho que conduz. Ele é a verdade que se conhece. Ele é a vida que se recebe. A filosofia, na melhor das hipóteses, oferece um mapa. Uma descrição de onde talvez esteja a verdade. Mas um mapa não caminha por você e não te dá vida. A proposta do Evangelho é radicalmente diferente. Não é um mapa para a verdade. É a própria verdade oferecendo a mão. Ensinamento número 5. A prova de Deus na mente de Descartes. Muita gente esquece de uma parte fascinante do pensamento de Descartes. Depois de provar a própria existência, ele não parou por aí. Ele passou a refletir sobre uma ideia que encontrava dentro de si mesmo. A ideia de um ser perfeito, infinito, absoluto. A ideia de Deus. E Descartes fez uma pergunta genial. Como um ser finito, limitado e imperfeito como eu poderia ter dentro de si a ideia de algo infinito e perfeito? Ele concluiu que essa ideia não poderia ter surgido dele mesmo. O menor não pode produzir o maior. O imperfeito não inventa a perfeição a partir do nada. Portanto, raciocinou Descartes, essa ideia de perfeição só poderia ter sido colocada nele por um ser que realmente fosse perfeito. Ou seja, por Deus. Descartes usou a própria razão para chegar à conclusão de que Deus existe. E olhe como isso conversa com a Bíblia. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, está escrito que Deus pôs a eternidade no coração do homem. Há dentro de nós um anseio pelo infinito. Uma sede por algo que nada neste mundo consegue saciar. Descartes percebeu esse infinito na forma de uma ideia impossível de fabricar sozinho. A Bíblia explica de onde vem esse anseio. E em Romanos capítulo 1, versículo 19, Paulo afirma que aquilo que de Deus se pode conhecer é manifesto entre os homens, porque Deus lhes manifestou. Ou seja, existe um conhecimento de Deus impresso na própria natureza humana. Descartes, sem talvez perceber, estava tocando nessa verdade bíblica. A ideia de perfeição que ele encontrou dentro de si é, para quem crê, a assinatura do Criador na alma humana. O filósofo que duvidou de tudo terminou provando, com a razão, aquilo que a Bíblia já afirmava sobre o coração do homem. E há uma ironia bonita nessa história. Descartes começou querendo duvidar de tudo, inclusive de Deus. Mas quanto mais fundo ele cavava dentro de si mesmo, mais ele encontrava marcas de algo maior do que ele. A certeza da própria existência. A ideia do infinito. A sede de perfeição. Tudo isso apontava para além dele. É como se, ao procurar o chão firme dentro de si, ele tivesse esbarrado nas pegadas do Criador. A dúvida, levada até o fim com honestidade, não o afastou de Deus. Ela o aproximou. Talvez seja por isso que a Bíblia não tenha medo das perguntas sinceras. Em Jeremias capítulo 29, versículo 13, Deus promete: E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Quem busca a verdade de verdade, com o coração aberto, acaba encontrando aquele que é a verdade. Ensinamento número 6. Ensina-me a tua verdade, quando a razão precisa da humildade. Existe um limite na busca de Descartes que vale a pena olharmos de perto. Ele confiou profundamente na razão humana como o caminho para a verdade. E a razão é um presente extraordinário. Mas a Bíblia acrescenta algo que a filosofia sozinha costuma esquecer. A verdade não é apenas descoberta pela mente. Ela também é revelada a quem tem o coração humilde. Veja o que diz o Salmo 25, versículo 5. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, por te espero todo dia. Repare na postura.
O salmista não diz eu encontrarei a verdade pela minha inteligência. Ele diz guia-me na tua verdade e ensina-me. É um pedido. É uma oração. É uma entrega. Aqui aparece uma diferença profunda entre a busca de Descartes e a busca do homem de fé. Descartes buscou a verdade de baixo para cima, partindo da própria mente em direção às certezas. A Bíblia ensina uma verdade que também desce de cima para baixo, revelada por Deus a quem a busca com humildade. Em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, está esse conselho poderoso. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não te estribes no teu próprio entendimento. Isso não é um convite a abandonar a razão. É um alerta de que a razão sozinha não alcança tudo. Há verdade sobre o amor, sobre o perdão, sobre a eternidade que nenhum silogismo é capaz de demonstrar. Descartes deu à humanidade um método brilhante para pensar. A Bíblia oferece algo que o método não alcança sozinho. A humildade de reconhecer que a maior verdade não é a que nós conquistamos, mas a que nos é revelada por quem é a própria verdade. Pense na diferença entre um cientista e uma criança. O cientista analisa, mede, questiona, e faz muito bem em fazer isso. Mas há certas coisas que só a criança, com o coração simples, compreende. O amor de um pai. A segurança de um abraço. A confiança que não precisa de provas. Não à toa, Jesus disse em Mateus capítulo 11, versículo 25, que o Pai escondeu certas verdades dos sábios e entendidos e as revelou aos pequeninos. Isso não é um elogio à ignorância. É um alerta contra o orgulho que fecha o coração. Descartes tinha uma mente brilhante, e Deus se alegra com mentes brilhantes. Mas a chave da verdade mais profunda não é a inteligência. É a humildade de quem reconhece que não sabe tudo e se coloca diante de Deus dizendo, como o salmista, guia-me na tua verdade e ensina-me. Ensinamento número 7. A certeza que Descartes buscou e a rocha que Jesus ofereceu. No fundo, tudo que Descartes queria era uma certeza. Um chão firme onde pudesse se apoiar sem medo de cair. Toda a sua filosofia nasceu desse desejo humano tão universal. O desejo de segurança diante de um mundo cheio de ilusões. E esse desejo, no fim, não é apenas intelectual. É existencial. Todos nós queremos algo firme em que possamos nos apoiar quando tudo ao redor parece incerto. Agora ouça como Jesus fala exatamente sobre isso. Em Mateus capítulo 7, versículos 24 e 25, ele diz: Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Repare na imagem. Descartes procurava uma fundação inabalável para o conhecimento. Jesus fala de uma fundação inabalável para a vida inteira. A rocha, nas palavras de Jesus, não é uma teoria bem construída. É a sua própria palavra colocada em prática. É um relacionamento vivido, não apenas uma ideia compreendida. E aqui as duas buscas finalmente se encontram e se separam. Descartes encontrou uma certeza na mente, o penso, logo existo, que sustenta o conhecimento. Jesus oferece uma certeza para a alma, uma rocha que sustenta a pessoa inteira nas tempestades da vida. Uma responde à pergunta como sei que existo. A outra responde à pergunta como vivo sem medo de me perder. Para quem crê, a verdade que Descartes buscou com tanto esforço sempre esteve disponível, não como uma conclusão da lógica, mas como um convite. O convite de conhecer aquele que disse eu sou a verdade e de construir a vida sobre essa rocha que nenhuma dúvida derruba. René Descartes foi um dos maiores gênios da história do pensamento. Um homem corajoso, que teve a ousadia de duvidar de tudo para encontrar uma verdade que ninguém pudesse abalar.
Ele provavelmente nunca ligou a sua busca ao Evangelho. Mas os paralelos são impressionantes demais para ignorar. Ele buscou uma verdade que liberta. Jesus disse que a verdade nos liberta. Ele provou a existência pelo pensamento. Deus se revelou como eu sou. Ele imaginou um gênio enganador. A Bíblia descreve o pai da mentira. Ele tratou a verdade como ideia. Jesus se apresentou como a própria verdade. Ele encontrou a ideia do infinito dentro de si. A Bíblia diz que Deus pôs a eternidade no coração do homem. E ele buscou uma certeza inabalável. Jesus ofereceu uma rocha que não cai. Descartes dedicou a vida a encontrar o fundamento da verdade pela razão. E a razão é um presente lindo de Deus, que devemos honrar. Mas para quem tem fé, a verdade mais profunda de todas nunca foi apenas uma conclusão a ser pensada. Foi uma pessoa a ser conhecida. Penso, logo existo, foi a grande descoberta de Descartes sobre nós mesmos. Eu sou a verdade, foi a revelação de Jesus sobre quem ele é. E talvez o convite mais importante da sua vida não seja apenas pensar mais, mas conhecer aquele que é o próprio sentido de tudo. Se esse vídeo te fez refletir, deixe um amém nos comentários. Compartilhe com alguém que vive procurando respostas e ainda não encontrou a paz. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber revelações bíblicas todos os dias. Que a paz do Senhor esteja com você. Até o próximo vídeo.